E aí, nação vascaína, bora falar de coisa boa? O Vasco tá dando o que falar, com notícia quente saindo do forno. Desde conversas de bastidores com Rodrigo Caetano até a volta de David pro Clássico, passando por salário milionário de Thiago Mendes, lesão chata do Adson e até sonho com Richarlison, o Cruz Maltino tá no centro do furacão. Então pega a camisa listrada, se joga no sofá e vem comigo que essa notícia tá mais quente que São Januário lotado. A torcida vascaína pirou quando soube que Rodrigo Caetano, o cara que marcou época no Vasco, foi procurado pelo clube no começo de 2025. Atualmente na CBF como coordenador executivo, ele soltou o verbo numa entrevista com o jornalista Leonardo Baran no YouTube. O papo foi reto. Teve convite do Vasco, sim, antes do português Admar Lopes assumir como diretor de futebol. Caetano confirmou que a conversa rolou num momento de incerteza na CBF, com a mudança de gestão. Mas ele, que tem contrato até 2026, preferiu seguir no projeto da seleção brasileira, ainda mais depois que o presidente da CBF, Samir Chaoudi, deu aquele voto de confiança. Teve sim um convite do Vasco, mas tem o contrato até o ano que vem e eles entenderam. O Vasco vai estar sempre no meu coração. Foi o clube que me deu uma grande oportunidade em 2009, disse ele com aquele tom de quem nunca esquece as raízes. E não é só isso. Caetano falou com um carinho danado da torcida vascaína. Mesmo após 11 anos da sua última passagem, o amor dos Cruz Maltinos segue firme. É impressionante como o carinho permanece. Parece que foi ontem, afirmou. Ele lembrou das duas passagens épicas pelo clube, em 2009, quando o Vasco conquistou a Série B, e em 2014, com o acesso à elite. Mas a melhor parte? Ele não fechou a porta para um retorno. Se você me perguntar se é possível voltar ao Vasco, sim. É uma porta que sempre ficou aberta, disparou. A nação já está sonhando com o cara de volta, trazendo aquele know-how de campeão. Apesar de não terem rolado papos sobre grana, a CBF bateu o pé para ele ficar até a Copa de 2026, liderando o projeto com Carlo Ancelotti na comissão técnica. Caetano ainda mandou um salve para os amigos da gestão atual, como o presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe e os dirigentes Alain Belaciano e Cristiano. Com essa conexão forte, o caminho para o retorno está mais aberto que portão de São Januário em dia de final. Olha só a boa notícia, vascaíno. O atacante David está de volta e pode pintar no Clássico contra o Botafogo, marcado para o dia 12 de julho de 2025, às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Depois de uma lesão braba no joelho, com cirurgia no ligamento cruzado anterior, LCA, o cara tá treinando normal com o elenco e já tá na lista do técnico Fernando Diniz. Segundo o jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, David tá liberado e deve viajar com o grupo para a capital federal. É a primeira vez que ele vai ser relacionado desde a cirurgia, e a torcida tá na pilha para ver o atacante voltando a fazer a diferença. Imagina o cara entrando no segundo tempo e decidindo contra o Fogão? É para lotar Brasília de Cruz Maltino? Se tem uma contratação que tá dando o que falar, é a do volante Thiago Mendes. O cara, que assinou por 2 anos e meio com o Vasco, chegou com status de estrela e um salário que é puro fogo. Segundo o perfil NT Vascaínos, os vencimentos fixos do jogador são de R$650 mil por mês. Mas segura essa. Com luvas diluídas e bônus por metas, o salário pode passar de R$1 milhão mensais. Os gatilhos para esses bônus incluem número de jogos, titularidade e conquistas. Se o Vasco levantar taça, a grana das bonificações vai ser ainda mais pesada. A chegada de Thiago Mendes é vista como um divisor de águas para o meio-campo Cruz Maltino, trazendo experiência e qualidade técnica para brigar de igual com qualquer time. A torcida tá hypada, e o cara já é tratado como peça-chave no esquema do Diniz. E quem diria que o Vasco ia mirar o outro lado do mundo? No sábado, dia 5 de julho de 2025, São Januário recebeu uma visita de peso. O primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, que está no Rio para o encontro do BRICS. Ele fez um tour pelo estádio com a comitiva,
E o papo foi além de turismo. Segundo o portal GE, o Vasco está estudando uma parceria com o Hanoi Football Club, que joga a primeira divisão vietnamita. A ideia é um intercâmbio de atletas e expansão da marca Cruz Maltina na Ásia, um mercado que está bombando no futebol. É uma excelente oportunidade para ampliar nossa marca na Ásia. Estamos felizes por abrir mais uma janela de exposição, disse o presidente Alberto Guerra. No encontro, o Vasco foi representado por Renato Brito, segundo vice-presidente, e Luiz Manuel Fernandes, presidente do Conselho de Beneméritos. O primeiro-ministro ainda presenteou o clube com uma camisa do Hanoi FC. Agora, a SAF vascaína vai analisar se a parceria sai do papel. É o Vasco conquistando o mundo, nação. Depois da vitória por 3-1 contra o São Paulo, no Morumbis, com gols de Ryan, Nuno Moreira e Vegete, o Vasco tá sonhando alto. E o nome do momento é Richarlison, o atacante da seleção brasileira que já declarou ser torcedor Cruz Maltino. O ídolo Edmundo, em uma live no YouTube, jogou luz no que precisa rolar para esse sonho virar realidade. Segundo Edmundo, não basta só sondar. Você precisa apresentar um projeto sólido. O jogador quer um time competitivo, um CT de ponta e principalmente que pague em dia, disse. Ele reconhece que a Europa ainda é a prioridade do Richarlison, mas, se ele voltar para o Brasil, o Fluminense está na frente por estrutura. Mesmo assim, o fato de Richarlison ser vascaíno dá esperança. Como ele disse ser torcedor do Vasco, não custa nada tentar, completou Edmundo. A torcida já está imaginando o Pombo vestindo a camisa Cruz Maltina, mas o caminho é longo. Um projeto bem estruturado e grana na conta são essenciais para convencer o craque. Enquanto isso, a nação segue na vibração. A semana começou com treinos fortes, golaços, entrevista do artilheiro da temporada e até preparação para encarar o Botafogo. Mas como já diz o velho ditado Cruz Maltino, o torcedor do Vasco não pode ter um dia de paz. Quando parecia que o DM estava vazio, uma nova baixa dolorosa surge no horizonte. Vamos começar com o lado bom da história. Mais um dia de treinamento intenso no CT Moacir Barbosa. O elenco vascaíno iniciou as atividades na academia, com foco na parte física, e depois foi para o campo trabalhar a parte tática e técnica. Aliás, se você viu na Vasco TV, deve ter ficado de queixo caído com o golaço de Felipe Coutinho, mostrando que o craque está com a mira calibrada e pronto para decidir. E falando em jogador decisivo, quem também está em alta é o Ver, o artilheiro do Vasco na temporada com 19 gols. O cara vem mostrando cada vez mais entrega e vem se preparando com foco total para buscar mais uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro, principalmente agora que o duelo é contra o Botafogo. Clássico é sempre diferente, e Ver sabe que a responsabilidade aumenta. Mas como nada é simples no Vasco, a notícia triste veio como um balde de água fria. O atacante Adson sofreu uma fratura na tíbia direita durante o treino desta terça. A lesão foi resultado de uma dividida forte, com trauma direto numa área já fragilizada. A mesma região onde ele teve uma fratura anterior, consolidada com calo ósseo. Com o novo impacto, o osso acabou sofrendo uma fratura completa. O departamento médico do clube, através do Dr. Gustavo Caldeira, confirmou que Adson vai precisar passar por novo procedimento cirúrgico. A previsão inicial é de até 120 dias de recuperação, o que basicamente tira o jogador do restante da temporada. Vale lembrar que ele já havia ficado 7 meses afastado por conta da lesão anterior. Ou seja, mais uma vez, o atacante terá que encarar o desafio da recuperação, do zero, em mais um teste de resiliência. A cena tocante do dia veio com o gesto do companheiro TT, que foi até a casa de Adson levar apoio pessoalmente. Ele, que também passou por momentos difíceis recentemente com o problema de saúde do filho recém-nascido, mostrou o valor da amizade e da união nesse elenco. Postou até foto nas redes, emocionando torcedores e colegas. Mas se tem lesão, tem dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz, e não é pouca. Com Adson fora, o time perde uma peça que vinha sendo trabalhada e ganhando espaço aos poucos. A situação se complica ainda mais
porque o Vasco pode ter outro desfalque em breve. O atacante Ryan pode ser convocado para disputar o Mundial Sub-17, que acontece entre 27 de setembro e 19 de outubro. Se isso se confirmar, Diniz perde seu titular e também o reserva imediato. É o chamado efeito dominó. Sai Ryan. E quem entraria naturalmente seria Adson. Sem os dois, o Vasco agora precisa agir com urgência no mercado. Já estava em busca de um volante, como o recém-chegado Thiago Mendes, e também de um atacante pelo lado esquerdo. Mas agora, a diretoria vai precisar correr atrás de um nome para o lado direito do ataque, além de um reserva imediato para o Ver, para não sobrecarregar o artilheiro. O executivo de futebol Admar Lopes, que tem feito boas movimentações, vai ter que acelerar o passo e alinhar com Diniz e a comissão técnica novas contratações que possam suprir essas lacunas. A diretoria já demonstrou disposição, como vimos na renovação de jogadores importantes como Felipe Coutinho e Léo Jardim, e também nas chegadas recentes. Mas e agora, torcedor? Quais são as opções reais para cobrir esse setor direito do ataque? Por enquanto, o Vasco pode contar com Nuno, que atua como ponta, mas tem uma característica de cortar pelo meio, fazendo muito bem o apoio a Coutinho ou Piton pelo lado esquerdo. Ainda tem o Davy, que voltou a ser relacionado e pode aparecer como opção contra o Botafogo. Ele também joga pelo lado esquerdo, mas dá alternativas no ataque. Outra possibilidade seria o Vasco improvisar o Leandrinho no lado esquerdo, ou até mesmo utilizar o Puma Rodrigues no lado direito, caso ele permaneça no clube. O lateral uruguaio pode atuar mais avançado como ponta, e já foi utilizado assim por Diniz em outras ocasiões. Mas isso dependerá muito da renovação de contrato ou de não ser negociado. E tem também o nome do Alan Minda, que está em pauta e pode fazer ambos os lados do campo. Se fechar com o Vasco, pode ser um reforço interessante justamente por essa versatilidade. De qualquer forma, o elenco ainda carece de reposição imediata, e a prioridade agora é clara: contratar um ponta-direita com urgência. Com tudo isso, o clima nos bastidores muda um pouco, mas não tira o foco do que está por vir. O Vasco segue sua preparação para o clássico contra o Botafogo e já tem uma provável escalação desenhada com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Robert Rojas e Piton na defesa, Hugo Moura, TT e Felipe Coutinho no meio, Ryan, Ver e Nuno no ataque. E já pensando em calendário internacional, o Gigante da Colina tem uma programação pesada pela frente. O elenco viaja na sexta-feira à tarde e segue para o Equador no sábado, dia 12 de julho, onde vai treinar nas instalações da LDU, em Quito, visando o confronto decisivo do dia 15, pela Copa Sul-Americana. Amanhã, inclusive, está prevista a chegada oficial de Thiago Mendes. O volante, experiente e rodado, será apresentado e pode começar a trabalhar imediatamente. É mais um nome que chega para reforçar a espinha dorsal do time. Então, torcedor, segue o baile. Apesar do baque com a lesão do Adson, o Vasco mantém a cabeça erguida e segue firme no seu propósito. O trabalho continua forte, com união dentro do elenco, reforços chegando e a esperança de dias melhores no horizonte. É isso, vascaíno! O Vasco tá na boca do povo, com notícias que vão desde a possível volta de Rodrigo Caetano até o sonho com Richarlison. A volta de David para o Clássico, o salário milionário de Thiago Mendes, a lesão do Adson e a parceria com o Vietnã mostram que o Cruz Maltino está movimentando o mercado e o coração da torcida. Então, bora lotar as redes, curtir o vídeo e comentar. Qual dessas notícias te deixou mais hypado? O Vasco tá voltando com tudo, e a nação é o combustível para essa virada.